Bom dia, lendo a Bíblia com você. Nós estamos no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Vamos à leitura? Davi fugiu da cidade de Gade e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também ajuntaram-se a eles todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Saul mata os sacerdotes de Node. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com uma lança na mão debaixo da tamargueira, na colina de Gibeá, com todos os seus oficiais ao redor. E ele disse: ouçam, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Será que ele os fará todos comandantes de 1000 e comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim? Ninguém me informa quando meu filho for acordado com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo hoje? Entretanto, Doeg, o edomita, que estava com os oficiais de Saul, disse: vi o filho de Jessé chegar em Nobe e encontrar-se com Alimeleque, filho de Aitube. Alimeleque consultou o Senhor em favor dele e também lhe deu provisões e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que eram os sacerdotes de Nobe, e todos foram falar com o rei. E Saul disse: ouça-me, filho de Aitube. Ele respondeu: sim, Senhor. Saul lhe disse: por que conspiras contra mim, você e o filho de Jessé? Por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele, para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada, como está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem a qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. E o rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família de seu pai. Em seguida o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam a Davi. Saibam que ele está fugindo, mas sabiam que ele estava fugindo e nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei se recusaram a erguer a mão para matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Dorgue: mate os sacerdotes, e ele naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. E além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nobe, a cidade dos sacerdotes, homens e mulheres, crianças recém-nascidos, bois, jumentos, ovelhas. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube,
escapou e fugiu para juntar-se a Davi e lhe contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar naquele dia, quando o edomita Dog estava lá, eu sabia, não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a sua família. Meu Deus, a família de seu pai. Fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás de sua vida também está atrás da minha, mas você estará a salvo comigo. 1 Samuel, capítulo 23. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor, devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu, vá e ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disse, aqui em Judá estamos com medo, quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e disse, levante-se, disse o Senhor, vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila e combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Saul persegue Davi. Foi dito a Saul que Davi tinha ido para Keila e ele disse, Deus o entregou nas minhas mãos. Pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo o exército para a batalha para irem a Keila. E cercaram Davi e os homens que o seguiam. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abitai, traga o colete sacerdotal. Então orou. O Senhor Deus de Israel, este é teu servo, ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme os teus servos ouviu? O Senhor Deus de Israel respondeu. O Senhor Deus disse, ele virá. E Davi novamente perguntou, será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? O Senhor respondeu, entregarão. Então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, já eram 400, agora já é 600. 600 homens, aleluia, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele rompeu em marcha. E Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não encontrou Davi em suas mãos, não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonathan, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonathan foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns zifeus foram dizer a Saul em Gibeá, Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, ao sul do deserto de Gezimum. E agora, ó rei, vai quando quiseres e nós seremos responsáveis por entregá-lo em suas mãos. Saul respondeu, o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Vão e façam mais preparativos e descubram onde Davi geralmente vai e quem é
e quem o tem visto ali? Dizem que ele é muito astuto. Descubram tudo, todos os esconderijos dele, voltem aqui com informações exatas. Então, rei, então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá. Eles voltaram a Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Mauã, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Disse Saul a seus soldados: saiam, e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro Davi, e seus soldados fugiram depressa para escapar de Saul. Quando Saul viu as tropas que estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-lo, o mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamaram aquele lugar de Selá, Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de El-Gedi.